Quando a gente fala de mesa proprietária, muita gente acha que é apenas comprar um challenge e passar que você já está feito. Mas a gente sabe que não é bem assim. Primeiro, que os desafios de mesa proprietária, eles vão muito além de apenas a habilidade de ser lucrativo. Eles são desafios que testam tanto as suas habilidades de fazer dinheiro, como a sua estratégia e a organização do seu gerenciamento de risco, principalmente. A gente sabe que as mesas proprietárias não têm a mesma pretensão de trazer um ambiente parecido com uma conta real. Elas têm todo um conjunto de regras que vai testar você e vai testar a sua estratégia para que você se adeque ao gerenciamento de risco correto exigido pela mesa. Além disso, tem vários detalhes dentro dessas regras que, se você não estiver muito atento, com certeza você pode escorregar por alguma falta de atenção e colocar tudo a perder. Hoje eu vim aqui para falar nesse vídeo sobre uma mesa proprietária que tem me chamado a atenção, a Blueberry Funded, que é uma mesa proprietária que vem ganhando muito espaço no mercado. Pouca gente sabe, mas ela vem conectada com uma corretora global chamada Blueberry Markets, que já tem mais de 10 anos de história e é premiada internacionalmente, tem uma infraestrutura sólida, por isso traz uma liquidez real ao mercado e principalmente uma confiança maior no pagamento correto aí dos lucros, né, dos seus funded traders. Esse é um ponto que para mim traz muita segurança. Apesar dela ser nova, né, ela surgiu aí em 2024, um pouco mais de um ano de fundação, porém já pagou mais de 2 milhões de dólares em payouts e, juntamente com essa infraestrutura sólida aí, com a Blueberry Markets por trás, me dá muito mais segurança de apostar nessa mesa, como a gente não tem em várias outras que a gente vê no mercado. E agora eu quero vir aqui para o computador e falar com você sobre as contas, os desafios que eles têm disponíveis e as regras dessa mesa para você entender melhor no detalhe. Os desafios que a gente tem aqui, tem vários tipos de desafios, a gente vai falar aqui sobre eles. Antes eu quero só falar aqui desse detalhe. A gente tem futures aqui, se você reparar, e se a gente clicar, ele vai para um site do Blueberry Futures, a mesa proprietária de futuros que eles estão lançando em breve. Ainda não está aberta, né? Mas eles vão lançar em breve aí a mesa proprietária de futuros para quem gosta de operar futuros, né? Principalmente americanos, índices, etc. Vai ficar bem melhor por aqui. Vamos lá, né? Falar aqui um pouco sobre essa mesa. Nós temos desafios aqui de 1, 2 e 3 etapas. A gente tem vários tipos de desafios e temos as contas também de ações, sintéticos e instant, elite e elite. Eu vou fazer um apanhado aqui. Para quem não leu ainda, eu estou fazendo esse vídeo, mas vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser saber mais em detalhes ainda, tudo escrito, tem lá. No meu Substack, eu fiz essa semana um apanhado aí geral falando aqui sobre a Blueberry Funded e dando dicas de como você diminui aí as chances de reprovar num teste de mesa proprietária. Então clica no link e leia o artigo completo, que vai te ajudar muito e tem todos os detalhes aí minuciosos sobre a Blueberry Funded. Mas aqui eu vou falar os principais, né? Mas a gente tem, primeiro, desafios aqui de uma etapa. A gente tem um desafio de uma etapa. Até 200 mil, contas de até 200 mil. Mas a gente tem aqui o básico de uma etapa, onde você vai ter 10% de meta, máximo drawdown de 6%, drawdown diário 4%, o profit share deles inicia aí em 80% e o tipo de drawdown aqui é estático, máximo, né? Máximo drawdown estático. E o daily drawdown é o maior equity do dia anterior. Então fica ligado nisso.
O limite de tempo não tem limite, é alavancagem aí de 1 para 30. Mínimos, isso aqui é importante você saber, os mínimos dias de trade são 3, então você precisa ter pelo menos 3 dias de trade no positivo, acima de 0,5%, né, de positivo na conta, em 3 dias, para estar valendo aí a sua meta de lucro atingida. Então não adianta você fazer a meta em um dia e achar que está tudo certo, você vai ter que cumprir os 3 dias positivos para conseguir completar o desafio. A frequência de pagamento aqui é outra coisa interessante nessa mesa, que é sempre de 14 dias. Então, as contas aqui você tem pagamentos de 14 dias, e isso é ótimo. Você pode fazer copy trades também, é uma coisa boa para quem gosta de usar. Para quem tem vários tipos de conta, você conecta seu copy trade, certo? Aqui a gente tem as estratégias proibidas, que é uma coisa que você tem que ficar atento. Basicamente, elas são as mesmas para todos os tipos de conta. Mas vamos ver aqui, ó, Step 2, que é normalmente o tipo de challenge que a maioria pega, né? Então, a gente tem aqui o target, a meta do challenge de 2 etapas. Fase 1, 10%, fase 2, 5%. É a mesma regra da maioria das mesas proprietárias por aí. Então, máximo loss é 10%, daily loss 5%, mesma coisa. Profit share 80%, drawdown máximo estático e o daily drawdown, mesma coisa que eu expliquei, maior do dia anterior. A alavancagem aqui do Forex é 1 para 50. 3 dias também mínimos de trade positivos e mesma coisa, pagamento 14 dias, pode copy trade e aqui as regras de proibição, né, que você não pode fazer. Vamos aqui colocar em tradução as estratégias proibidas. Scalp excessivo, você não pode fazer scalp excessivo, ou seja, manter 50% ou mais das suas negociações em menos de 1 minuto. Martingale também não pode, que é esse aumento progressivo do tamanho de lote após perdas, que é, ou seja, o famoso médio, para trás você não pode fazer. Basicamente ele está explicando aqui a mesma coisa, posições de pirâmide com aumento de tamanho no drawdown, né? Dobrar a aposta. Ele está explicando aqui o que é o martingale. Aqui abriu uma nova posição no mesmo ativo com lote maior após uma posição perdedora. Se liga nisso aqui também. Aumentar tamanho de posição em 50% ou mais após perda na mesma sessão de negociação. Ou seja, eu perdi, levei um loss, então eu vou dobrar a minha posição ou aumentar 50% ou mais do meu tamanho para meio que recuperar essa perda. Eles já veem isso como uma violação, como uma aposta, né? Estabelecer padrão de posições progressivamente maiores durante um período de drawdown. Então, tudo isso aqui gira em torno de você sempre estar tentando correr atrás de uma perda. Basicamente é isso. Eles não querem ver esse tipo de comportamento. Eles querem ver um comportamento que seja fixo, que seja compatível ali. Você sempre vai usar basicamente o tamanho de posição parecido, certo? Você não vai aumentar muito aquele tamanho de posição após as perdas. Limite de acumulações de posições, isso aqui é importante também. A acumulação de posição é estritamente limitada para manter uma distribuição de risco adequada. Mesmo par de ativos, até 4 posições simultâneas por ativo individual. Então, se ligue nisso, não abrir várias posições de um ativo. Isso aqui é para preservar o seu limite de risco, né? A distribuição aí do seu risco. Ativos múltiplos, máximo de 7 posições simultâneas em vários ativos diferentes. Abertura e fechamento de posições repetitivas no mesmo ativo em curtos períodos de tempo para disfarçar comportamento de empilhamento. Ou seja, você abrir e fechar posições repetidas em curto período de tempo. São múltiplas posições abertas na mesma direção ou em direções opostas também, que no caso seria red, né? Então eles estão de olho em tudo isso aí.
Você depois dá uma olhada aqui, lê direitinho, mas já é bom para chamar a atenção de vocês para esse artigo. Tudo incluído, no caso aqui é porque traduz errado, mas all-in. All-in é o quê? É justamente você apostar tudo, né? Apostar uma altíssima posição, um altíssimo risco em uma só operação. Basicamente é isso. Então é proibido também. Scalp excessivo, ou seja, executa 60 operações, das quais 35 são mantidas por menos de 45 segundos. Mais de 50% de operações com menos de 45 segundos não pode. Isso aí é basicamente o que eles já estavam falando antes ali. Agora, isso aqui é importante. Eu mesma, já vou contar minha experiência, eu mesma já violei essa regra logo no início. Eu não li, não vou mentir. Por exemplo, você que faz scalp, está acostumado a fazer scalp, tem que ficar atento nisso aqui. Perseguir perdas, eles consideram perseguir perdas é quando você abre uma posição, leva um loss e imediatamente ou em menos de 5 minutos, no caso aqui a regra é menos de 5 minutos depois, você abre uma posição oposta. Ou seja, você estava vendendo, levou um loss, porque ele passou da sua posição, e aí você compra. Isso é muito comum, principalmente em traders que fazem SMC. Por quê? Faz scalp, né, em SMC. Porque quando a gente coloca um stop no SMC, normalmente a gente coloca um stop no extremo, ou seja, se o preço passar daquela posição e ele stopar, isso quer dizer que o preço ele vai para uma direção totalmente oposta, então o seu trade está invalidado. E aí você inverte a mão. O que é que ele está falando aqui? É proibido inverter a mão, pelo menos em menos de 5 minutos. Então, se você for pensar em fazer esse tipo de estratégia, espere os 5 minutos passar para você inverter sua mão, certo? Então, aqui tem restrição de tamanhos de lotes, também é um artigo super indicado que você leia. Todas as etapas eles têm aqui as restrições de tamanho de lote, então fica interessante você dar uma olhada aqui. Para quem tem principalmente financiamento instantâneo, você vê quais os tamanhos de lote, dependendo do tamanho da sua conta. Então, se você tem aqui uma conta de 25 mil no Instant Funding, você tem que respeitar os lotes aqui, 0,30 no máximo, em Shao, Nasdaq 0,30, BTC 0,15 e assim vai, Forex 1,80, certo? Então, tudo isso aqui tem que ser observado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para você não cair em regras que são super simples de observar, mas que muita gente simplesmente não olha, porque acha que todas as mesas proprietárias são iguais e que é só operar do jeito que você quer e que vai dar tudo certo. E não é bem assim. Você precisa adequar, você precisa ser estratégico e adequar o seu sistema de trade às regras aqui da mesa proprietária, certo? A gente já tem uma super oportunidade de estar nessa época mais fácil de você conseguir um capital maior, que antigamente os traders não tinham isso. Então a gente já está muito favorecido por ter ferramentas com tecnologia avançada, ter mesa proprietária dando capital. Então você precisa ter habilidade, mas você também precisa ter estratégia. Você precisa respeitar as regras impostas pelas mesas proprietárias, né? Para conseguir aí ter acesso ao seu lucro, né? Para depois não ter nenhuma surpresa. Então, voltando aos challenges, aqui a gente vai olhar agora o Instant Funding, que é uma super oportunidade para quem não quer fazer o challenge. Então, se você quer, por exemplo, pular essa parte de não ter que fazer o challenge, porque a gente sabe que é super desgastante, deixa a gente super ansioso. Se você tiver o capital e você não quer fazer o teste, simplesmente vem aqui em Instant, Elite ou Lite, escolhe o tamanho da sua conta, né? A partir de 2.500 dólares você tem acesso aqui, ó, por 100 dólares. Inclusive a gente tem cupom de desconto também, tá aí na descrição, 30% até 1 de setembro. Após isso, tem o meu cupom de desconto normal que te dá 20% de desconto, então você já tem desconto aqui em todos os challenges, todas as contas que você escolher.
Então aqui a gente tem 5, 10, 25 e 50 aqui, que é o máximo que você pega um capital e já começa a operar e já pode aí pedir o seu payout, se você for lucrativo, em 14 dias. Então isso é extraordinário. Certo? Aqui você não tem target, né? Porque não é um challenge, você já tem uma conta e já começa a operar real. O que você tirar de lucro, você tem 80% aí de divisão de lucro, certo? Não tem daily loss máximo, então isso é também ótimo, dá muita liberdade aí. E tem 10% máximo de loss. Não tem limite de tempo, o Forex é 1 para 30 de alavancagem, não tem mínimos dias porque não é challenge, mas você precisa de 5 dias pelo menos de lucratividade para ter o seu payout aprovado, ok? Então tem que ter pelo menos 5 dias atingindo aí pelo menos 0,5% de lucratividade no dia para você estar apto a receber seu payout, ok? Dá para fazer também copy trade nessa conta. Se você quiser olhar o das outras, eu recomendo, mas a conta aqui do Instant Fund é super interessante. Aqui a gente tem alavancagem dos índices 1 para 10, metais 1 para 10 e cripto 1 para 2. Essa de 50 mil aqui está por $1.500, acho justo. Mas lembrando que com cupom de desconto você já diminui esse valor. E é isso, certo? Aqui eles têm vários tipos de plataformas aí para você operar. Para quem opera MetaTrader 4 ou 5 estão disponíveis, isso é excelente. Tem Trade Locker e DXTrade eu não conheço, mas para quem já conhece e gosta também de operar, tem essas duas opções. Se você quiser e conseguir escalar, você tem um plano aqui para chegar a mais capital. Então, ó, você começar aqui com 200 mil, por exemplo, no terceiro mês, em 3 meses, você pode aumentar para 250, 6 meses, 300. Então, você vai aumentando de 50 em 50 mil dólares a cada 3 meses. Ali, ele aumenta 25% da conta, né? A cada 3 meses, certo? Aí você vai poder ter até 90% também de profit, de divisão de lucro. Isso é muito legal. Isso se você tiver pelo menos 10% de profit em 3 meses consecutivos. Então, para quem é lucrativo e consistente aí conseguir 10% todo mês durante 3 meses, você já tem um adicional de 25% na conta. E a máxima alocação é de 2 milhões de dólares, como eu falei. Então tem um plano aí de escala bem interessante para quem quer fazer carreira, né, nessa prop firm, certo? Então tá tendo aí uma aceitação muito boa dos traders, como eu já falei, a gente tá com uma segurança aí bem legal por conta justamente da corretora que tem por trás, fazendo toda a infraestrutura aí da Blueberry Funded. Então, eu tô recomendando essa mesa proprietária. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Lembrando que aqui na descrição está o link para o artigo detalhado que eu fiz exatamente sobre isso, com todas as regras, várias dicas de como você evitar cair em pegadinhas de mesa proprietária em geral. E também tá o cupom que você pode utilizar para conseguir desconto aqui na Blueberry. E é isso. Desejo boa sorte para todos e até o próximo vídeo.